Bom, eu tinha dito que quando a gente calcula a área sobre o gráfico da aceleração, te dá a variação da velocidade, né. Eu estou te afirmando aqui que quando eu calculo a área sobre abaixo do gráfico da velocidade, vai te dar numericamente igual ao deslocamento, né, a ΔS. E hoje eu vou mostrar, a gente vai falar um pouco sobre a função horária da posição, tá, agora. Então, a função horária da posição, ok? A função horária da posição. Muito bem, então vamos, como é que a gente pode chegar nessa função horária, né? Então aqui está o gráfico da velocidade, eu estou afirmando para vocês que a área sobre o gráfico vai te dar justamente o ΔS. Então, o primeiro passo é, que figura geométrica eu tenho aqui? Eu tenho um trapézio. Como é que eu calculo a área de um trapézio? A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então vamos lá. Então quem viu a aula anterior viu que eu já disse quem é V, quem é V0 aqui, né? E quem é o T, né? Bom lá. Então a área vai ficar o quê? Vamos lá. Quem é a base maior? Base maior é esse V aqui, né? Ó. Tá? Vai ficar V, que é o V final, tá? Mais base menor, V0, vezes a altura. A altura tá aqui, ó. É esse tempo, a altura do retângulo. Porque o retângulo ele tá meio que virado, né? Vezes a altura, que é T, dividido por 2. Vamos lá. Quem é esse V final aqui, pessoal? V final, a gente sabe que é o V de T, que é o V final, é V0 mais A vezes T. Então, no lugar de V, eu coloco V0 mais AT. Então, aqui é V0 mais A vezes T. Então, esse aqui é o V, mais o V0 que já tinha aqui, ó. V0. Tudo isso vezes T dividido por 2. Então, ó, beleza, então a área é numericamente igual a essa aqui. Então, como a gente já sabe que essa área é igual a ΔS, numericamente, então vou dizer que ΔS é igual aqui, ó. Vamos lá, V0 mais V0, 2V0. Então vai ficar 2V0 mais A vezes T. Tudo isso dividido por 2, que multiplica o T, tá? Muito bem, vou passar agora o T multiplicando, tá? Multiplica todos os termos. Vai ficar 2V0T mais A vezes T vezes T. Tudo isso dividido por 2. Então vai ficar o quê? ΔS é igual a 2. Eu vou separar a fração, tá? Vai ficar 2V0T dividido por 2 mais A vezes T ao quadrado. Então vai ficar T ao quadrado dividido por 2. Ó, esse 2 eu corto com esse 2. Então, ΔS é igual ao quê? A V0T mais a T ao quadrado sobre 2. Então, pessoal, o deslocamento no MRV é dado por essa expressão, tá? Então, se você quiser saber qual é o deslocamento que um carro, ou seja lá o que for, ele teve para um movimento uniformemente variado, o deslocamento é dado por essa expressão. Mas quem é ΔS, pessoal? ΔS, para quem lembra, é S final menos S inicial. Pessoal, S final é a mesma coisa que S de T, tá? Que é o S para T final. Então, eu vou escrever ΔS assim, ó. S de T menos S0, tá? Então, vamos lá. ΔS. No lugar de ΔS, eu vou escrever isso aqui, tá? Então, vai ficar S de T menos S0 é igual a V0T mais a T ao quadrado sobre 2. Vou passar agora o menos S0 para o lado direito, tá? Então vai ficar que S de T é igual a S0 mais V0T mais a T ao quadrado sobre 2. Então, pessoal, essa aqui é a famosa função horária da posição, tá? S0 é a posição inicial, V0 é a velocidade inicial, o A é a aceleração constante, o T é o tempo e esse S aqui é o S para o tempo final. Veja que lindo, né? A gente obteve essa função a partir do gráfico da velocidade. Então isso é muito bonito, né? Então, essa é a função horária da posição.
eu posso saber qual é a posição de um objeto, de um corpo que se move em MRV, a partir dessa equação. Basta eu saber qual é a função que descreve aquele movimento, né? Tá bom, pessoal? E aí, a gente vai pegar agora e fazer algumas questões que envolvem esses gráficos para ver como a gente pode trabalhar com ela, né? Aí depois a gente trabalha melhor com essa função aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui uma questão para a gente trabalhar agora com a função horária da velocidade partindo do gráfico, tá? Então, ó, é o seguinte, um gráfico na figura mostra a velocidade escalar de um automóvel em função do tempo, ao se aproximar de um semáforo que passou para o vermelho. Aí, ó, veja, pessoal, basicamente você tem um automóvel, tá? Que ao ver um semáforo que ficou no vermelho, ele começa a pisar no freio, né? Até parar. Muito bem. Item A. Determine, a partir desse gráfico, a aceleração do automóvel. Pessoal, ele não te dá qual é a aceleração, você tem que obter a partir do gráfico, tá? Como é que você obtém? Pessoal, é o seguinte, ó. V de t é igual a V0 mais A vezes t. Aí, ó, vamos lá. Para você determinar qual é a aceleração, você tem que pegar um ponto aqui onde você conhece qual é a velocidade e o instante de tempo. Pessoal, só olhando para o gráfico, qual é o valor de V0? V0 é o ponto onde o gráfico toca o eixo das ordenadas. Então, V0, só olhando, é 8. Então, V0 é igual a 8 metros por segundo, né? Beleza. Aí eu sei, ó, que quando V é igual a 0, o T é igual a 4. Ó. Então, para V igual a 0, eu sei que o T é igual a 4 segundos. Ou seja, depois de 4 segundos é que ele para completamente, né? Porque nesse ponto aqui a velocidade é igual a 0. Então, ó, eu sei que V agora é igual a 0. Então, quando ele parou, a velocidade é 0. O V0 é 8, a gente já sabe disso, mas o A eu quero descobrir. E o T, para quando a velocidade é 0, é quanto? É 8. Desculpa, é 4. É 4. Então eu tenho o quê? 0 é igual a 8 mais 4 vezes A. Então é a equação de primeiro grau. Vou passar o 8 para o lado esquerdo, fica negativo, fica menos 8, é igual a 4 vezes A. Desce o 4 dividindo, vai ficar o quê? A é igual a menos 8 dividido por 4, que dá quanto? Menos 2. Então a aceleração é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, essa aqui é a aceleração do carro, né? Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Aí ele quer saber qual é a distância percorrida pelo automóvel, tá? Qual é a distância que esse automóvel percorre? Pessoal, a distância é o ΔS, tá, pessoal? A distância é o ΔS, é o deslocamento, né? Calma, vamos lá. A gente tem que ter um pouco de cautela, porque a gente não pode confundir o ΔS com o D, tá? Pessoal, eu não posso dizer que isso sempre é verdade, tá? ΔS nem sempre é igual a D. Nesse exemplo aqui vai ser, vamos lá, ΔS é o deslocamento. O S final menos S inicial. Posição final menos posição inicial. A distância percorrida é o quanto de fato ele percorreu, tá? Nesse caso aqui, pessoal, para esse caso, como ele sempre teve aqui um movimento progressivo, porque aqui o movimento é progressivo. Quando o movimento é progressivo, pessoal, o ΔS vai ser igual a D. Ou seja, a distância percorrida vai ser igual ao deslocamento. Pelo menos em módulo, tá? Pelo menos em módulo. Então, nesse caso, sim, vai ser igual. O ΔS, a gente sabe. O ΔS é igual à área sobre o gráfico. Então, basta eu calcular essa área aqui, que eu vou saber qual é a distância percorrida. Ou o deslocamento, né? Nesse caso aqui, vai ser as duas coisas. Pessoal, o ΔS aqui é o quê? Vai ser numericamente igual à área sobre esse gráfico. Então, o ΔS aqui vai ser o quê? A base. Quem é a base? A base aqui, ó, é 4, né? Vai ter 4. Então, vai ficar 4 vezes a altura, que é até 8, 0 é 8, fica 8, dividido por 2. Por quê? Porque isso aqui é um triângulo, né? Ó, isso aqui forma um triângulo. Qual é a área de um triângulo?
é base vezes altura, então a área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2, né? Então, base é 4, altura é 8, dividido por 2. Então, ó, 8 vezes 4 dá o quê? 16, 32. 32 dividido por 2, que dá quanto? 16. Então, o ΔS é igual a 16 metros. Ou seja, pessoal, o carro até parar, ele percorreu 16 metros, tá? Então, para resolver essa questão, muito de boa, né? Eu vou fazer agora aqui uma questão similar, que nesse caso vai ficar claro que o ΔS não é igual a D, tá? Mas vamos com calma. É o seguinte, consideremos um diagrama horário de velocidade, ou seja, um gráfico de velocidade, tá? Em que ocorre mudança de sinal de velocidade escalar num dado instante, como nos mostra a figura, ok? Aí, ó, ele quer saber, item A, qual é a velocidade escalar inicial? Pessoal, só olhando, já sei quem é a velocidade escalar inicial, né? A velocidade escalar inicial, como é o gráfico de velocidade, é onde o gráfico toca o eixo das ordenadas. Então, aqui a velocidade inicial, V0, é 6,4 metros por segundo. Por que é metros por segundo? Porque aqui no gráfico tá dizendo aqui, ó, que é metros por segundo. Ó. Se aqui tivesse quilômetro por hora, aqui, ó, aí seria V0 igual a 6,4 km por hora, tá? Muito bem. Então, o item A, ok, né? Item A, ok. Item B. Qual é o deslocamento nos primeiros 4 segundos? Pessoal, nos primeiros 4 segundos, o deslocamento é o A1, tá? O A1, ele vai dar o nosso, vou chamar de ΔS1. Então, vai ser numericamente igual a ΔS1. Vamos lá, lembrar, por que é numericamente igual? Porque a unidade de área é metro quadrado. Unidade de deslocamento é só metro. Então, a gente diz que é numericamente igual porque é só o valor numérico que é igual, mas a unidade não é igual, tá? Ok. Então, ó, que figura geométrica que eu tenho em A1? É, eu tenho um triângulo, né? E a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2, né? Então, vamos lá. ΔS1. Quem é a base? A base está aqui, ó. É 4. É de 0 a 4, é 4. Quem é a altura? A altura é 6,4, né? Essa é a altura do triângulo retângulo aí. Então, a altura é 6,4. Dividido por 2, né? Pronto. Vamos lá. 4 vezes 6,4 está 25,6. Tudo isso dividido por 2. Vamos lá. 25,6 dividido por 2, isso dá 12,8. Então, ΔS1 é 12,8 metros. Ou seja, o deslocamento de 0 a 4 segundos foi de 12,8 metros. Então, esse é o deslocamento, tá, pessoal? Ó, de 0 a 4 segundos, que é aqui em verde, o movimento é progressivo, né? Porque a velocidade aqui é positiva. Já aqui embaixo, ó, o movimento não é mais progressivo. Por quê? Porque a velocidade é negativa. Aqui, ó, de 4 segundos até 7 segundos, o movimento agora é retrógrado. Por quê? Porque a velocidade é negativa. Item C. Item C. O item C, ele quer o quê? Ele quer o deslocamento escalar entre 4 segundos e 7 segundos, tá? Pessoal, então, o ΔS2 é numericamente igual à área 2, tá? Então, pessoal, vamos lá. Quem é a área 2? Vai ser a base. Então, ΔS2, vou colocar aqui. ΔS2 vai ser a base. Deixa eu quero apagar. Pronto. ΔS2 é a base. Quem é a base? Ó? É esse tamanho aqui, né? Ó. A base é esse tamanho aqui, ó. É entre 4 e 7. Entre 4 e 7 é o quê? É 3, né? 7 menos 4, 3. Então, é 3 vezes a altura. Quanto é que é a altura, pessoal? É esse tamanho aqui, ó. Que é quanto? É menos 4,8. Tudo isso dividido por 2. Vamos lá. 3 vezes 4, menos 4,8 dá o quê? Dá menos
14,4. Tudo isso dividido por 2. 14,4 dividido por 2 dá o quê? Vai dar 7,2. Menos 7,2, né? Tem menos 7,2 metros. Ou seja, ΔS2 é igual a menos 7,2 metros. Né? Pessoal, eu vou aqui dar só um adendo, que é o seguinte, para a gente não confundir deslocamento com distância total. Beleza, pessoal, ó, do instante 0 até 4, o deslocamento foi de 12,8 metros. Como o movimento é progressivo, o deslocamento também foi de 12,8 metros, tá? De 4 segundos até 7 segundos, o deslocamento foi menos 7,2, ou seja, nesse instante aqui, ele estava andando no sentido contrário ao do eixo positivo, tá? Menos 7,2. Só que a distância que ele percorreu entre 4 e 7 foi 7,2 positivo, que a distância nunca pode ser negativa, né? Então vamos lá, eu vou chamar de ΔS o deslocamento total, tá? ΔS é o ΔS1 mais ΔS2. Vai ficar o quê? Vai ficar 12,8, tá? Aí mais ΔS2, só que mais com menos fica menos, menos 7,2. 12,8 menos 7,2, isso dá o quê? 5,6 metros. Ou seja, o deslocamento total foi de 5,6 metros, tá? Ok? E qual foi a distância que o camarada percorreu? A distância total? Pessoal, a distância nunca pode ser negativa. Ó, o D1, a distância T1, que é a distância percorrida na fase 1, foi de quê? Foi de 12,8 metros também, tá? Mas entre 4 e 7 segundos, qual foi a distância que ele percorreu? Foi 7,2 metros, tá? Porque ele percorreu 7,2 metros. Quando eu falo que ΔS2 é igual a menos 7,2 metros, quer dizer o quê? Esse menos é porque ele estava andando no sentido negativo do eixo. Só que para distâncias percorridas não importa o sentido de movimento, tá? Então, ó, a distância total é o quê? A distância total que ele percorreu é D1 mais D2. D1 é 12,8 mais D2, que é 7,2, que dá o quê? Dá 20 metros. Ou seja, ele de fato percorreu 20 metros, mas no entanto, o seu deslocamento foi só de 5,6. Vamos tentar aqui, eu vou tentar aqui explicar um pouco o que foi que aconteceu aqui, tá? Aqui está o nosso eixo, tá? Está em metros. Pessoal, o que foi que aconteceu? Ó, de 0 a 4 segundos, ele andou 12,8 metros para a direita. Então, esse carro andou 12,8 metros para a direita, aí inverteu o movimento, aí depois andou mais 7,2 metros para a esquerda, tá? Ou seja, o deslocamento, a distância total percorrida foi 12,8 para a direita e 7,2 para a esquerda, ele se moveu no total 20 metros. Mas o deslocamento ele se moveu 5,6 metros ele se moveu, desculpa, 12,8 metros para a direita e se moveu 7,2 metros para a esquerda. Então, a resultante do deslocamento foi o quê? Ele andou, é como se ele tivesse andado somente 5,6 metros para a direita, tá? Então, o deslocamento ele considera o sentido de movimento. Então, tem que ter um pouco de cuidado. Aí, ó, no item D, ele quer saber qual instante em que o móvel inverteu o sentido de movimento. Pessoal, ele inverteu o sentido de movimento depois de 4 segundos, né? Porque aqui, ó, ele estava aqui com velocidade de 6,4 metros por segundo. Aí, nesse ponto aqui, ó, a velocidade é zero. Bem aqui. Quando t é igual a 4 segundos, a velocidade é zero. Aí, ó, aqui, ó, depois de 4 segundos, a velocidade já é negativa. Ou seja, ele se moveu 12,8 metros para a direita em 4 segundos.
Aí bem aqui ele parou. A velocidade ficou 0. Aí depois de 4 segundos em diante, ele inverteu o movimento e voltou para a esquerda, que é o movimento retrógrado. Tá bom? Então o ΔT foi 4 segundos. Então essa resposta para D é de 4 segundos. Então T é 4 segundos. Ok? Então basicamente é isso. E é isso.